Correção do simulado de transporte coletivo de número 18. Pergunta de número 1. O método básico de prevenção de acidente consiste nas seguintes ações. Letra D de dado que é a resposta certa. Preveja o perigo, descubra o que fazer e haja a tempo. Pergunta de número 2. O cinto de segurança visa garantir, em casos de acidente, proteger para que, letra B de bola, todos os ocupantes do veículo não sejam lançados para frente ou para fora do veículo. Pergunta de número 3. Na comemoração de um aniversário numa choperia, seu amigo ingeriu bebida alcoólica em demasia. Você o aconselha a, letra A, que é a resposta certa, deixar o veículo no estacionamento da choperia e procurar um transporte alternativo. Pergunta de número 4. Segundo conceitos da direção defensiva, o acidente em que nada tenha sido feito para impedi-lo é denominável, letra D de dado que é a resposta certa, evitável. Pergunta de número 5. São condições adversas de vias, letra B de bola que é a resposta certa, má sinalização, buracos e falta de acostamentos. Pergunta de número 6. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá, letra C de casa que é a resposta certa, facilitar a ultrapassagem. Pergunta de número 7. Excesso de velocidade, excesso de água na pista, pneus lisos, sem sulcos, são exemplos de qual condição adversa de tempo? Letra A que é a resposta certa, aquaplanagem. Pergunta de número 8. Se tratando de manutenção na direção defensiva, os principais sistemas do veículo são, letra C de casa que é a resposta certa, motor, transmissão, direção, suspensão e freio. Pergunta de número 9. Qual órgão ou entidade de trânsito é responsável por julgar os recursos interpostos, os recursos sobre infrações de trânsito? Letra D de dado, Jari. Pergunta de número 10. Para conduzir um veículo de transporte coletivo de passageiros, é necessário que o condutor seja habilitado na categoria D. E, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são pré-requisitos para habilitar-se nessa categoria. Letra B de bola, que é a resposta certa, ser maior de 21 anos de idade, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou há 1 ano na categoria C e não ter cometido infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidente em infração média. Pergunta de número 11. Ao se aproximar de um cruzamento de forma segura, o condutor deverá, letra B de bola que é a resposta certa, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Pergunta de número 12. Conduzir veículo com a CNH de categoria diferente da do veículo que esteja dirigindo é uma infração? Letra D de dado que é a resposta certa, gravíssima, com penalidade de multa 2 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Pergunta de número 13. A penalidade de suspensão do direito de dirigir foi regulamentada pela Resolução 844/21. De acordo com esta resolução, entre outros casos, será imposta a penalidade sempre que, letra C de casa que é a resposta certa, o infrator atingir a soma de 20 pontos no período de 12 meses. Pergunta de número 14. Deixar o condutor e passageiro de usar o cinto de segurança, de acordo com o artigo 167 do CTB, é uma infração de natureza, letra D de dado, grave. Pergunta de número 15. Qual a velocidade máxima permitida para um ônibus em uma via arterial não sinalizada? Letra B de bola que é a resposta certa, 60 km por hora. Pergunta de número 16. De acordo com o CTB, para dirigir veículos de transporte coletivo de passageiros, é obrigatório ao condutor, letra B de bola que é a resposta certa, ser habilitado em categoria D, ter 21 anos de idade e ter feito curso especializado para transporte coletivo de passageiros. Pergunta de número 17. Em relação ao perfil dos nossos usuários e consumidores, é errado dizer que, letra B de bola que é a resposta certa, não se preocupa com qualidade. Pergunta de número 18. Qual a importância da comunicação no âmbito da empresa ou em qualquer área do convívio humano? Letra D de dado que é a resposta certa, possibilitam a todos os relacionamentos e torna possível a integração. Pergunta de número 19. No processo de comunicação, é aquele que recebe a mensagem. Pode ser indivíduo ou grupo de pessoas. Letra C de casa que é a resposta certa, receptor. Pergunta de número 20. A necessidade mais elevada é a necessidade de cada pessoa realizar o seu próprio potencial
e de se desenvolver continuamente. Letra B de bola, que é a resposta certa. Necessidade de autorrealização. Pergunta de número 21. Tendência que faz o indivíduo reagir de maneira peculiar. Estamos falando de letra C de casa, que é a resposta certa. Temperamento. Pergunta de número 22. Dos relacionamentos interpessoais estabelecidos no trânsito, o condutor deve, letra D de dado, que é a resposta certa, agir com bom senso. Pergunta de número 23. Um passageiro portador de necessidades especiais, letra C de casa, que é a resposta certa, deve receber atendimento especial de acordo com suas limitações. Pergunta de número 24. O que é poluição? Letra D de dado, que é a resposta certa, é a deterioração das condições ambientais. Pergunta de número 25. É o órgão normativo e regulamentador que estabelece normas gerais para a proteção e a preservação do meio ambiente. Letra A, que é a resposta certa, CONAMA. Pergunta de número 26. Em relação à hemorragia, podemos afirmar, letra A, que é a resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 27. Em caso de formação de bolhas decorrentes de queimaduras de segundo grau, o que não se pode fazer? Letra D de dado, que é a resposta certa, perfurar bolhas formadas na pele. Pergunta de número 28. A vítima não tem movimentos respiratórios e nem pulsação, o que fazer? Letra A, que é a resposta certa, iniciar imediatamente as manobras de animação cardiopulmonar. Pergunta de número 29. Quais os objetivos da manutenção preventiva? Letra B de bola, que é a resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 30. Como é chamada a perda de sangue devido ao rompimento de uma veia ou artéria? Letra B de bola, que é a resposta certa, hemorragia. Obrigado e boa sorte na sua prova.